está começando mais um Momento Recivil. No programa de hoje vamos falar sobre a recente resolução do Conselho Nacional de Justiça que proíbe a recusa do casamento civil e da conversão da união estável em casamento entre os casais homossexuais. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto hoje é o especialista em direito notarial e registral e registrador civil da cidade de Ervália, Leandro Correia. Leandro, para os casais homossexuais, o que muda na prática com essa resolução do CNJ? Primeira mudança que é importante ser ressaltada é o reconhecimento estatal disso, né? Porque a gente ainda não tinha, tratando especificamente do casamento e da conversão, nenhuma manifestação do Estado de forma genérica. A gente tinha decisões pontuais e com a manifestação do CNJ agora há uma manifestação do Estado brasileiro em relação a essa permissão. Para os casais, o que muda é que a eles não vai ser mais exigida aquela busca pelo Poder Judiciário para conseguir garantir o seu direito reconhecido de casamento ou de conversão. Basta que procure a serventia para iniciar o procedimento de casamento ou conversão. E para o cartório, muda alguma coisa? Muda, porque primeiro é importante a gente destacar que não havia nenhuma orientação dos cartórios, né, das serventias, em recusar esse serviço e esse atendimento. O que havia, por exemplo, aqui em Minas Gerais, era a decisão da nossa Corregedoria Geral de Justiça proibindo a habilitação, dizendo que a habilitação, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não existia no ordenamento jurídico. Então, o que os oficiais estavam fazendo era obedecer a essa manifestação da Corregedoria e só faziam em contrário se alguma ordem judicial chegasse. Com essa determinação agora, o que muda é que nós vamos, normalmente no balcão do cartório, aceitar os pedidos de habilitação da mesma forma em que é feito entre pessoas do sexo oposto. E você está falando justamente sobre isso, né? Sobre esse posicionamento da Corregedoria em relação, né, à atividade do cartório. Explica para a gente um pouco, porque muito tem se falado que os cartórios não estão aceitando os pedidos. Explica para a gente como que funciona esse processo do casamento civil. A habilitação do casamento ela é feita perante o cartório de registro civil. As partes pleiteiam essa habilitação para se casar e entregam a documentação corre. Primeiro tem os editais de proclamas que ficam fixados por um tempo, vai para o Ministério Público, tendo o ok dele, isso retorna para o cartório para que a pessoa possa casar. Esse procedimento até então não era reconhecido a essas pessoas, porque elas no fim da habilitação não conseguiriam se casar. Com isso agora nada vai haver de diferente, o procedimento vai ser exatamente o mesmo. As pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto vão procurar o registro civil das pessoas naturais da residência de pelo menos um deles, que é o competente para fazer a habilitação, apresentar os documentos, o prazo são os mesmos, o que pode ocorrer é a não concordância do órgão do Ministério Público. Hoje a lei, o Código Civil, exige a manifestação do Ministério Público no processo de habilitação, não mais do juiz como era feito antigamente. Tá? Então, quem vai dar um parecer favorável contra o Ministério Público. Então, mesmo com a resolução do CNJ, pode ocorrer do casamento ser impugnado pelo promotor de justiça daquela comarca, caso ele não concorde com a resolução do CNJ ou com a matéria. Então, ele pode impugnar. Impugnando, isso vai para o juiz da comarca. Esse juiz vai ter a palavra final, se esse casal vai se habilitar ou não. Tá? Disso cabe recurso às partes para procurar o direito delas. Mas o cartório, a serventia, o oficial de registro civil, por essa recomendação do CNJ, não pode recusar o serviço e receber o procedimento e dar a ele o trâmite legal, sob pena de ser responsabilizado por isso. É o que diz a resolução. E se por acaso algum cartório se recusar, o casal pode fazer alguma coisa? Se o cartório se recusar a receber essa documentação, a processar a habilitação, a própria resolução diz que as penas serão as administrativas. O que quer dizer isso? As partes têm que procurar naquela cidade o juiz diretor do foro, da comarca, que na verdade é quem representa o corregedor naquele local. Então essa é a autoridade que vai aplicar as penas cabíveis, vai determinar que cumpra a resolução, etc. Na Grande Belo Horizonte ou de forma geral, se não quiserem procurar a direção do foro, podem procurar a Corregedoria Geral de Justiça aqui em Belo Horizonte. E falando agora um pouquinho da conversão da união estável em casamento. Como era antes e o que mudou com essa resolução? A conversão da união estável em casamento é um procedimento semelhante ao casamento em si. Nós temos dois procedimentos. Um extrajudicial, feito no próprio cartório, tá? E um judicial. O que a resolução se preocupou foi o extrajudicial feito em cartório. Porque o judicial, a pessoa vai entrar com um pedido lá, o juiz que vai decidir, nada nos compete.
Quanto ao extrajudicial, as pessoas vão procurar o cartório, sejam elas de sexo oposto ou do mesmo sexo, é o que a resolução quer, que acabe essa distinção, e vão procurar o oficial declarando que vivem em união estável e querem converter aquela união em casamento. Para isso, eles vão passar pelo mesmo processo de habilitação, sendo dispensada a celebração. Não vai haver celebração de casamento nesse caso, sendo logo após a habilitação, entrega a certidão de casamento para o casal que vive em união estável. E você acha que essa resolução, ela contribuiu de alguma forma para que o casamento civil entre casais homossexuais pode ser legalizado no Brasil, a exemplo de outros países? É importante ter em mente que a resolução, na verdade, não criou uma norma, não autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que a resolução fez, segundo os próprios considerandos da resolução, foi cumprir o que o STF e o STJ vem falando. Em 2011, o STF se pronunciou sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo, definindo que, à luz da Constituição, a nossa lei hoje no Brasil já permite esse tipo de união. Não houve uma lei que autorizou nada. Eles dizem que nenhuma lei foi criada sobre o assunto. O que foi dito é que, conforme a Constituição da República e o ordenamento que nós temos, já é possível uma união entre pessoas do mesmo sexo ter seus efeitos. Decorrência desses efeitos, né, uma das decorrências é a conversão em casamento. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, se manifestou também nesse sentido, em caso concreto, autorizando uma habilitação de casamento. Tá? Então, com toda essa construção que foi feita pelos tribunais, o CNJ só chegou a uma conclusão, dizendo que já que os tribunais autorizam, os cartórios não podem negar. Então, nada foi criado de lei dizendo é permitido no Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que foi dito é que tudo que foi construído até agora chega à conclusão de que é permitido. Óbvio que com essa decisão do CNJ, é como se tivesse resolvido a questão, né? Tivesse dado um posicionamento do Estado falando, pode fazer. O que vai gerar um volume grande de casamento entre pessoas do mesmo sexo e acho que vai gerar perda de força daquele grupo que não queria esse resultado, porque já está sendo feito. Então, a aprovação da lei agora, eu acho que é questão de tempo, porque o mais difícil, talvez assim, já está acontecendo. Quero começar as celebrações. Já vinha acontecendo antes por ordens judiciais, agora com o CNJ determinando, eu acho que é questão de tempo para essa lei vir e concretizar esse direito, que eu acho que as pessoas merecem, já que elas lutaram tanto por isso, e o Estado tem que garantir os direitos delas. Então tá bom, Leandro. Muito obrigada pela sua participação. E se você quer saber um pouco mais sobre esse e outros assuntos relacionados ao registro civil e ao tabelionato de notas, acesse o nosso site, que é o www.recivil.com.br. Você também pode mandar um e-mail para sindicato@recivil.com.br. Uma ótima semana e até o próximo programa.